Questão 16. Pessoal, essa questão 16 tem um enunciado bem grande, eu não vou ler, vou apenas comentar. O enunciado ele tem basicamente duas partes. A primeira parte é basicamente a definição de um hexágono regular. Só vou fazer a marcação aqui no texto, ó. O que vem a ser necessariamente um hexágono regular? Ó, se você posicionar 6 triângulos equiláteros nessa posição, assim, ó, conforme o próprio desenho já indica pra gente, ó. Se eu posicionar 6 triângulos equiláteros nessa posição, o nosso resultado final vai ser um hexágono regular. Aí eu te pergunto, o que é um triângulo equilátero? Eu coloquei 6, né? Eu coloquei 6. E o que é necessariamente um triângulo equilátero? Triângulo equilátero, gente, ó, é aquele triângulo que vai ter os três lados com a mesma medida. Os três lados e os três ângulos com a mesma medida. Três lados iguais, três ângulos iguais. Bacana? Aí a segunda parte da questão é ensinando a gente os passo a passo de como calcular a área de todo o hexágono regular. Como que eu calculo essa área? É muito simples, a própria questão ela nos orienta o que eu devo fazer. Deixa eu só colocar aqui novamente o segmento que foi deletado. Olha só, se eu pegar um dos triângulos equiláteros e dividir o lado dele ao meio, o segmento ao meio, eu vou ter um triângulo retângulo. Beleza? E a partir desse triângulo retângulo, o que é que eu vou fazer? Muito simples. A partir do triângulo retângulo, ó, eu calculo a área dele. E a questão é bem clara, ó, você calculou a área do primeiro triângulo retângulo, depois, ó, multiplica por 12. Por que multiplica por 12, Daniel? É muito simples, ó. Se eu dividir ao meio os demais triângulos equiláteros, eu vou ter quantos triângulos retângulos, pessoal? Eu vou ter um total de 12. É justamente, aí a ideia é justamente essa. Eu multiplicar a área do primeiro triângulo vezes 12 e minha resposta vai ser o quê? A área do hexágono regular. Simplesmente isso. Bacana? Dito isso, pessoal, eu vou editar aqui a tela para a gente resolver a questão. Prontinho, tela editada, vamos trabalhar. Lembrando que o objetivo é o quê? O objetivo é calcular a área de todo o triângulo, de todo o hexágono regular a partir da área do triângulo retângulo. Perfeito? Esse é o nosso objetivo. Então aqui tem um comando principal da questão. Assinale a alternativa abaixo que apresenta a área do triângulo regular ABCDEF, cuja aresta, segmento AB, mede 8 centímetros. Pessoal, a aresta é qualquer segmento externo, ó, do nosso hexágono regular, perfeito? E como é regular, hexágono regular, que significa que todas as medidas são iguais, que no caso é 8 centímetros. Moral da história, então a questão não precisa nem falar que se trata do segmento AB, porque qualquer segmento externo aqui vai medir 8 centímetros, perfeito? Agora vamos pensar aqui com carinho, pessoal. Olha só, se o segmento AB ele mede 8 centímetros, esse segmento AH ele vai medir quantos centímetros? Pensa com carinho. Se ele todo é 8, a metade vai medir 4 centímetros. Bacana? Aí eu faço uma outra pergunta aqui para você agora. E esse segmento que eu estou calculando ali, ó, ele vai medir quanto? Ele vai medir 8 centímetros também. Por que aquele segmento azul, Daniel, ele mede 8 centímetros? Pessoal, eu já falei anteriormente. Isso aqui não se trata de triângulos equiláteros? E triângulos equiláteros, os lados deles são todos iguais, então quer dizer que se um lado mede 8, as outras laterais também medem 8, perfeito? Mais uma vez, se esse lado todo aqui, ó, ele mede 8, o lado azul ele também vai medir 8 centímetros, perfeito? Então deixa eu limpar aqui para tirar o excesso de informações da tela, o excesso de cores. Olha só o que aconteceu. Então, dessa forma aqui, ó, nós vamos trabalhar dentro, em cima da teoria de um triângulo retângulo. Ou seja, um triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Perfeito? Deixa eu pintar ele aqui novamente, que ficou muito grosseiro. Daniel, se o objetivo é a área do triângulo, então agora tá fácil, né? Então quer dizer que a área do triângulo é o quê? É a base. Opa, ficou tudo rasurado, oh meu Deus. A área do triângulo é o quê? A área do triângulo é o quê? É a base
que multiplica a altura dividido por 2. É só fazer isso. Então é só pegar 4 vezes 8 e dividir por 2. E, pessoal, o raciocínio não é esse não. Porque a altura do triângulo é esse segmento que eu estou pintando de vermelho. Eu preciso desse segmento vermelho. E esse segmento vermelho eu vou obter ele através do teorema de Pitágoras. O, a altura eu desconheço, então vou chamar a altura de x. E através do teorema de Pitágoras eu vou encontrar o valor de x para depois calcular, ó, a área do triângulo. Perfeito? E o nosso teorema de Pitágoras, ele fala o seguinte: qual é a fórmula do teorema de Pitágoras? É isso aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Bacana? Agora, o que é hipotenusa e o que é cateto? A gente tem que entender essa dinâmica aqui, ó. Pessoal, muito simples também, ó. Lembre-se que aqui é um ângulo de 90 graus. Quem está na frente do ângulo de 90 graus, pessoal, quem fica de frente para ele é a nossa hipotenusa. Então, a nossa hipotenusa corresponde ao número 8, perfeito? E os outros dois lados, Daniel? Os outros dois lados do triângulo, ele se refere a catetos, beleza? Então, a altura do triângulo é um cateto e essa base do nosso triângulo é um outro cateto, perfeito? Então, vamos lá. Então, a nossa hipotenusa é 8, então vamos ter 8 ao quadrado, que é igual o primeiro cateto ao quadrado, que é 4, cateto ao quadrado, 4 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 4 ao quadrado é 16. Por que é 64? Por que é 16, Daniel? Muito simples. 8 ao quadrado, pessoal, só lembrando aqui, ó, é 8 vezes 8, que é 64. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16, potenciação, não se esqueça. E agora nós vamos cair numa equação já do segundo grau mais desenvolvida. O que é que eu vou fazer com esse 16 aqui? Só para facilitar o serviço nosso, eu vou pegar esse 16, eu vou enviar ele para o primeiro membro, beleza? Então nós vamos ter o quê? 64 menos 16 igual x ao quadrado, tranquilo? Deixa eu só fazer uma divisão aqui na tela aqui, para não misturar os cálculos. 64 menos 16, pessoal, é conhecido como 48. Então, 48 é igual a x ao quadrado. Se 48 é igual a x ao quadrado, então você pode afirmar sem problema nenhum que x ao quadrado é a mesma coisa que 48, perfeito? E o detalhe é, o que eu vou fazer com esse quadrado? Eu vou mandar ele para o lado de lá também. Só que tem um detalhe, quando eu mando um quadrado para o outro lado da equação, ela vai em forma de raiz quadrada. Então, nós vamos ter o quê? X é igual a raiz quadrada de 48. Bacana? E, Daniel, 48 não tem raiz quadrada. Pessoal, 48 tem raiz quadrada sim. Ela não é exata, mas tem uma maneira da gente extrair e aproximar o máximo possível. Só que para fazer isso, eu vou precisar de um cantinho aqui da folha para fazer uma fatoração. Fatorar é dividir por fatores primos. Olha só, 48 por 2 é quem? É 24, por 2 novamente é 12, por 2 é 6, por 2 é 3 e por 3 é 1. Beleza? Eu acabei de fatorar o número. Só que ainda tem uma outra etapa. Olha só. Lembre-se, ó, eu estou lidando com raiz quadrada, perfeito? E se eu estou trabalhando com raiz quadrada, então eu vou ter que agrupar de 2 em 2. Eu vou pegar termos iguais e agrupar de 2 em 2. Lembrando que tem vários procedimentos, esse é o método que eu acho o mais simples possível. Perfeito? Olha só, gente. 2 que multiplica 2 é o quê? É 2 ao quadrado. 2 que multiplica 2 é 2 ao quadrado. Que multiplica 3. O 3 ficou isolado aqui. Por que eu vou fazer isso? Vocês vão entender agora. Aí o 48 que eu fatorei, eu vou substituir por quem? Por 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 3, beleza? Eu estou fazendo apenas uma troca. Por que você teve esse trabalho todo, Daniel? Muito simples. Já já você vai entender também. Lembrando que está todo mundo, ó, na raiz quadrada, perfeito? E aqui, pessoal, tem uma propriedade de radiciação, de radical, que é muito eficiente nessa hora.
Olha só, eu tenho 3 elementos no processo de multiplicação, ok? Dentro do meu radical, eu tenho um processo de multiplicação de 3 elementos. E o que é que eu posso fazer então? Eu posso, ó, quebrar o meu radical. Eu posso ter a raiz quadrada do primeiro, que multiplica a raiz quadrada do segundo e que multiplica a raiz quadrada do terceiro. Opa, falta a raiz quadrada do 3. Perfeito? Aí todo mundo na sua raiz quadrada. E aqui vai acontecer a mágica que acontece agora, pessoal. Aqui se trata de uma raiz quadrada, certo? Quadrado, ele simplifica com a raiz quadrada. Quem é que sobra? O número 2. Ah, novamente, o quadrado, ele simplifica com a raiz quadrada. Quem é que sobrou? O número 2. O 2 da base, viu, gente? Ó, o 2 que está sobrando é esse aqui, ó, o 2 da nossa base. Eu estou simplificando o radical com expoente. Ele está no processo de multiplicação, então vou ter que manter a minha multiplicação aqui também. E a raiz quadrada de 3 não foi possível simplificar, então vou ter que manter ela, perfeito? Então essa é a nossa resposta. 2 que multiplica 2, 2 que multiplica 2 é 4, 4 raiz de 3, beleza? Vamos voltar aqui no nosso triângulo novamente. O 4 raiz de 3, gente, ó, é o valor de x, perfeito? É o valor de x. Então, e esse x ele corresponde à altura do nosso triângulo, perfeito? Do nosso triângulo retângulo. Já estamos próximo do fim, pessoal. Deixa eu só limpar a tela aqui novamente. Deixa eu tirar esse excesso de informações. Calma, paciência, que o pior já passou, tranquilo. Deixa eu dividir essa tela aqui novamente em mais uma linha aqui, que eu vou puxar mais uma coluna de cálculos, perfeito. E agora sim, gente, qual é o objetivo da questão? Não se esqueça, o objetivo da questão é calcular o quê? Ó? A área do hexágono todinha, perfeito? Eu vou calcular a área do hexágono a partir da área do triângulo retângulo, perfeito? Esse é o objetivo principal. Esse é o objetivo da questão, inclusive. Aí, a partir do momento que eu descobri o valor de x através do teorema de Pitágoras, aí agora sim, gente, ó, aí eu aplico a fórmula da área do triângulo. Área da base vezes altura dividido por 2, perfeito? Área da base vezes altura dividido por 2. Agora sim, eu tenho a base que é 4 e a altura que é 4 raiz de 3. E é só jogar isso lá na fórmula. Então vamos lá, vamos voltar. A área do triângulo é o quê? Base vezes altura, 4 raiz de 3, sobre 2. Simplesmente isso. E como é que eu calculo isso, gente? Muito simples, ó. Me ajuda aqui, ó. 4 que multiplica 4 é 16. E 16 dividido por 2 é 8, perfeito? Então, a área do triângulo retângulo é 8 raiz de 3. Simplesmente isso. Só que, mais uma vez, pessoal, a questão ainda não acabou. Por que que não acabou, Daniel? Deixa eu só apagar esse excesso de informação aqui agora. 8 raiz de 3, pessoal, é a área desse triângulo aqui, ó, do triângulo retângulo, beleza? Esse triângulo aí que eu estou pintando de vermelho. Você lembra que nós temos um total de 12, que isso foi feito anteriormente, que inclusive a questão nos orientou a multiplicar? Então é isso que a gente vai fazer agora para finalizar a questão, beleza? Eu vou pegar 8 raiz de 3, 8 raiz de 3, e multiplicar por 12, porque eu vou ter 12 triângulos menores lá no meu hexágono, perfeito? Aí fica simples agora, gente, o pior já passou, ó. 8 vezes 12, tranquilo? 8 vezes 12 corresponde a 96. 96 raiz de 3 centímetros quadrados, beleza? Porque lembra, ó, quando a nossa questão começou, ó, com centímetros. Então, nós vamos encontrar, ó, centímetros quadrado. Quadrado porque eu estou tratando de área, perfeito? Isso vai nos levar, ó, letra B.